Olá, Nusque, tudo bem? Meu nome é Adja, sou professora de Geografia. Nesta aula, irei falar sobre os países andinos. Vamos à aula? A América Andina é formada por países cuja vida social e econômica é marcada pela presença da Cordilheira dos Andes. E quais os países que formam a América Andina? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. As características da América Andina. Economicamente, a América Andina destaca-se pela produção de minérios e pela monocultura em alguns países e também pela pesca. O setor industrial é modesto, com destaque para a agroindústria, a produção de pescados e as indústrias de beneficiamento de minérios. A América Andina, além da presença da Cordilheira dos Andes, caracteriza-se por apresentar grande extensão longitudinal, o que traz para a região uma imensa variedade de climas e vegetações. E como é a hidrografia da América Andina? Destaca-se pela presença de dois importantes rios, o Orinoco, na Venezuela, e o Amazonas, cuja nascente encontra-se no sul do Peru. Alguns países da América Andina conservam tradições culturais do Império Inca, sociedade que ocupava parte dessas terras e que foi dominada pelos espanhóis em 1532. A maioria da população dessa região é formada por mestiços, com destaque para o elemento indígena. A população é predominantemente jovem e a taxa de natalidade é elevada. A densidade demográfica é maior nas faixas litorâneas e em alguns altiplanos. A Cordilheira dos Andes domina a paisagem desse país banhado pelo Oceano Pacífico. Por ele estar localizado em uma área geograficamente instável, de contato entre as placas tectônicas, são frequentes os tremores de terra. Historicamente, o Chile envolveu-se em conflitos territoriais com alguns países vizinhos e, desde a independência, em 1818, o território do Chile sofreu algumas alterações. Alguns exemplos são a incorporação da porção norte do território, onde se localiza o deserto do Atacama, após disputa com o Peru e a Bolívia, a anexação da Ilha de Páscoa e a delimitação da fronteira com a Argentina na região da Patagônia. De acordo com a ONU, a população do Chile em 2014 era de 17,7 milhões de habitantes. Ela é formada em sua maioria pela miscigenação do branco com o indígena e é predominantemente urbana. A maior concentração populacional ocorre em Santiago, capital do país, e em seus arredores. O Chile apresenta o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da América do Sul, com expectativa de vida elevada de 80 anos em 2013, e baixo índice de analfabetismo, 1,4%. Economicamente, o extrativismo mineral ocupa a posição de destaque com a exploração de cobre, prata, ferro, manganês, zinco, carvão e ouro. O país é o maior produtor de cobre do mundo. A agricultura se destaca com a exportação de cereais, frutas e legumes. A vinicultura é uma atividade econômica bastante desenvolvida e apreciada mundialmente. Com a adoção de reformas profundas para modernizar a economia, o Chile é o país latino-americano que mais se desenvolveu economicamente nas últimas décadas. Fatores como privatizações, abertura econômica, que permitiu a entrada de capital estrangeiro, controle nos gastos públicos e inflacionário e grande impulso no setor de exportação foram responsáveis por esse crescimento. Embora ainda apresentem elevada concentração de renda, nos últimos anos, políticas implementadas pelo governo reduziram significativamente os níveis de pobreza e indigência no país. Em 2013, o Chile foi o 41º colocado no ranking do IDH mundial e o primeiro colocado no ranking de IDH da América Latina. A exemplo do Chile, a Bolívia também tem uma história marcada por conflitos territoriais com países da região. Perdeu o acesso para o Oceano Pacífico na Guerra do Pacífico, que ocorreu de 1879 a 1884, na qual lutou contra o Chile. Outras disputas territoriais envolveram a perda do território para o Brasil e para o Paraguai.
Em 1903, após o período em que ocorreram vários conflitos envolvendo seringueiros brasileiros, o governo boliviano vendeu para o Brasil as terras que hoje formam o estado do Acre. Entre 1932 e 1935, conjecturas sobre a presença de petróleo na região do Chaco fizeram com que a Bolívia lutasse contra o Paraguai pela posse das terras. Cerca de 2% da população boliviana morreu e o país perdeu 253 mil quilômetros quadrados de seu território para o Paraguai. Localizada no centro-oeste da América do Sul, a Bolívia é importante exportadora de estanho, prata, zinco, petróleo e gás natural. O Brasil é um grande importador de gás natural da Bolívia, que é transportado até nosso país por meio de um gasoduto que liga Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, até Porto Alegre, Brasil. Na agricultura, destacam-se o cultivo do café e da cana-de-açúcar para exportação. Contudo, a maior parte da atividade agropecuária boliviana destina-se ao mercado interno. Predominam os minifúndios, principalmente na região dos planaltos bolivianos, denominados altiplanos, onde vivem cerca de 80% dos camponeses. De acordo com a ONU, no ano de 2014, viviam na Bolívia cerca de 10,8 milhões de habitantes. A população é composta de grande variedade étnica de grupos ameríndios, da qual aimarás e quichuas são os mais numerosos, representando cerca de 50% da população. Desde o final de 2005, o governo alterou profundamente a política econômica do país. Como exemplo, podemos citar a nacionalização de algumas empresas, como a de extração de gás mineral e petróleo. Além disso, o presidente também aumentou a participação dos indígenas em cargos políticos e declarou oficiais 36 línguas faladas no território. As condições de pobreza são alarmantes. A maior parte dos aimarás vive em condição de pobreza extrema. O país apresenta índice de desenvolvimento humano médio. A taxa de mortalidade infantil é elevada a 31 por mil, dados de 2012, e baixa expectativa de vida, 67,3 anos, dados de 2013. O narcotráfico, que se alastra pelos países da América Andina e pelo México, constitui um problema para o governo boliviano. Nos últimos anos, aumentou o tamanho das áreas de cultivo de coca. A pobreza da população faz com que alguns agricultores trabalhem para os narcotraficantes, plantando coca em suas terras. Colômbia. Situada no noroeste da América do Sul, tem 2/3 do seu território cobertos por florestas tropicais. O país possui uma posição privilegiada em virtude da ligação tanto com o Oceano Pacífico quanto com o Oceano Atlântico, pelo Mar do Caribe. Sua localização representa um importante ponto de passagem no continente. A população da Colômbia totalizava em 2014 quase 49 milhões de habitantes, segundo a ONU. É o segundo país mais populoso da América do Sul, fica atrás apenas. A economia está voltada para o setor primário. Na agricultura, destaca-se o cultivo do café, atividade em que o país é o segundo maior produtor mundial. Fica atrás de quem? Do Brasil. O cultivo do café foi responsável pela ocupação das terras no interior do país. Outros cultivos importantes são da banana e do cacau. No extrativismo mineral, destaca-se a extração de petróleo, gás natural e carvão. Embora o setor químico seja importante, as indústrias são majoritariamente de bens de consumo. Entre altos e baixos, nas últimas décadas, a Colômbia recuperou a capacidade de fazer a economia crescer, apresentando elevação considerável no PIB, Produto Interno Bruto. Governo e sociedade, aliados em programas de cidadania e segurança e infraestrutura urbana, estimularam o consumo e aquecer a economia. Cidades como Bogotá, por exemplo, melhoraram consideravelmente as condições de vida da população com medidas que vão do aumento da segurança à urbanização. No entanto, ainda há muito a se fazer na Colômbia. O narcotráfico e os conflitos internos que envolvem grupos guerrilheiros, paramilitares e o Exército Nacional são graves problemas para o país.
Sua ação é extremamente violenta, com ataques armados contra alvos colombianos, atentados à bomba aos escritórios dos Estados Unidos. Um dos episódios mais conhecidos na história recente dessa organização foi o sequestro de Ingrid Betancourt, candidata à presidência do país no ano de 2002. Ela ficou em cativeiro na floresta por 6 anos e meio e foi resgatada juntamente com outros 14 reféns pelo Exército Nacional. Há algum tempo, as Farc vêm perdendo força e prestígio pela própria resistência da população e também pelo fato de terem perdido seus principais líderes, assassinados e detidos pelo exército do país. A Colômbia continua sendo a principal produtora mundial de cocaína. O país também enfrenta outros graves problemas, como a má distribuição de terras e o quadro de pobreza em que vive cerca de 30,6% da população, dados da ONU de 2013. O Peru é o terceiro maior país da América do Sul. Chama a atenção a expressiva presença de indígenas na composição étnica da população. Antes da colonização espanhola, o território peruano era ocupado pela civilização Inca. Fatores naturais destacam-se no território. Mais de 60% das terras são áreas de ocorrência da floresta amazônica. A Cordilheira dos Andes se estende pelo país e a leste dela estão as nascentes dos rios que formam o Amazonas. O Lago Titicaca, que está a 3.810 metros de altura e é o lago mais alto navegável do mundo, está localizado no território peruano e boliviano. O Lago Titicaca, que está a 3.810 metros de altura e é o lago mais alto navegável do mundo, está localizado no território peruano e boliviano. A base da economia peruana está na mineração de ouro, prata, cobre, zinco e estanho, na agricultura com café, algodão, cana-de-açúcar e também na pesca. A presença da corrente fria de Humboldt nas águas que banham o litoral peruano, com grande quantidade de plâncton, favorece a presença de grandes cardumes nessas águas, o que faz com que o Peru seja um dos maiores produtores mundiais de pescado. Apesar de toda essa riqueza e de novos investimentos internacionais que geraram empregos e algumas melhorias, grande parte da população peruana ainda vive em situação de pobreza. De modo similar à Bolívia, o número de plantações de coca no Peru aumentou, intensificando os mercados de drogas ilegais. Venezuela. A Venezuela, localizada no norte da América do Sul, destaca-se pelas grandes reservas de petróleo, cuja produção e exportação são a base da economia do país. A atividade agropecuária é pouco desenvolvida, predominando as pequenas e médias propriedades. A exploração de petróleo teve início em 1918, com a presença de empresas estrangeiras que extraíam, refinavam e comercializavam o produto, cabendo ao governo venezuelano um percentual do lucro. Visando obter mais recursos com o petróleo, o governo da Venezuela decidiu, na década de 1970, pela nacionalização dos poços, assumindo a exploração e deixando o refino a cargo das empresas estrangeiras. Apesar de ter que pagar indenizações de empresas que exploravam o petróleo venezuelano, o lucro obtido com a nacionalização foi surpreendente e permitiu ao país investir sobretudo na industrialização e na melhoria da infraestrutura das cidades. Contudo, o governo venezuelano é criticado por organismos internacionais, governos e pela própria ONU, por não ter conseguido eliminar a miséria de grande parte da população. A maioria da população reside nas cidades nas quais há numerosas favelas, com grande contingente de pessoas vivendo em péssimas condições de vida. Com uma população de quase 16 milhões de habitantes, segundo dados da ONU de 2014, o Equador apresenta uma das maiores densidades demográficas da América Latina, 63 habitantes por quilômetro quadrado. Assim como a economia da maioria dos países da América Latina, a do Equador está voltada para a exportação de produtos primários, banana, café, cacau, pescados e petróleo. Os lucros obtidos com a exploração petrolífera também foram investidos na modernização do setor agrário, principalmente na faixa litorânea.
A partir da década de 1970, houve um aumento da produtividade em grandes propriedades rurais e instalação de agroindústrias e projetos de irrigação. Grande parte da produção agrícola está voltada para o mercado externo. Na região da Cordilheira, persiste uma agricultura mais rudimentar, de subsistência, desenvolvida por pequenas propriedades. Mesmo com algumas reformas no setor agrário, ainda persistem problemas relacionados à má distribuição das terras e à exploração da mão de obra rural. Terminou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.